prova bem distribuída, uma dificuldade média, diria. Talvez umas 2, 3 questões bem... Qual que você elencaria dessas aqui que, ao seu ver, que você achou mais interessante, Betinho? A do cosseno. A do cosseno, usando o logaritmo, né? Beleza. Interessante. Essa aí, pra mim, acho que foi a melhor da prova. Não sei se eu posso falar. Não sei. Eu gostei muito, por exemplo, quer ver? Vamos lá, a questão número 8, Anchieta, aquela que tem do polinômio de quinto grau, que você tem que fazer a pesquisa das raízes. Isso, perfeito. Né? É interessante. Se o aluno não fosse por pesquisa das raízes, ele talvez se enrolaria nessa hora. Que é aquela que tem a questão do polinômio x à quinta, menos 4x à 4. Que ele não deu as raízes. Se o cara não fosse por pesquisa de raízes, ele se enrolaria, né, Anchieta? Isso. Nesses casos aí, eu sempre peço para o aluno testar a raiz 1 a menos 1, sempre testa. Sempre. Porque se ele arrancar uma ou outra, ele já baixa o grau. E no caso aqui, bateu 1, menos 1, foi menos 2 ou 2? 2. 2, então, ou seja, é previsível, né, Anchieta? É previsível. Aí vem o outro da PRR, possíveis raízes racionais. Sim. O teorema das raízes, que é o AM lá, dividido pelo A0, que aí tem que gerar a fração P sobre Q. Aquele esqueminha lá que a gente faz explora as raízes. Sim. Por isso que eu gostei dessas questões, porque ela não é comum aparecer, né, Anchieta? Não são comuns. Geralmente o cara dá um polinômio de quarto grau, dá 2 raízes, dá um polinômio de quinto grau, dá 3. Aí o que a gente fala, e eu vi você fazer isso na sua aula, Anchieta, quando eu olhava os quadros lá de vocês, a imagem do Anchieta deu uma travada aí, ó. Não sei se é aqui com a gente ou lá. Deixa eu desligar aqui e ligar. Peraí. Mas você nos ouve normalmente, né, Anchieta? Ouço, eu voltei aqui, peraí. Aí beleza. O que a gente fala, né, Betinho? Eu sempre falo que eles têm que entender que quando tem um polinômio de quinto grau, ele vai te dar 3 para achar 2. Tem que fazer isso. Ou, se ele não der nada, ele fala, cara, você não vai ter que usar as equações de girar para resolver tudo. Então, ele vai te dar alguma malandragem, né, Anchieta? Então, sempre pesquisa. Então, isso caiu na prova e foi lindo essa questão. Eu também gostei muito dela. E outra coisa, Glauco, eu não sei como é que tu finalizou ela, mas eu vou fazer um comentário, independente de como é que tu fez. Ele chega e fala assim, qual é o módulo da diferença entre as duas raízes, né? Eu não sei qual foi tua linha de solução, mas eu sempre falo para o aluno que dentro da soma e do produto das raízes, a gente sempre aborda soma dos quadrados das raízes, soma dos cubos das raízes, soma dos inversos da raiz, e existe uma fórmulazinha para a gente calcular a diferença. E aí eu abordo com ele sempre dentro desse conjunto de ideias a diferença, que é o Legendre, que é o produto notável de Legendre, que é a mais b ao quadrado menos a menos b ao quadrado é igual a 4 vezes a vezes b. Ou seja, Legendre é um produto notável que é esquecido, né? Mas que nesse caso ele é a mais b ao quadrado menos a menos b ao quadrado é igual a 4 vezes ab. Isso dá a soma ao quadrado menos a diferença ao quadrado é igual a 4 vezes o produto. E aí a diferença aparece dentro de Legendre. Dentro de Legendre. Que coisa, e aí, se o cara eu nunca passaria, porque eu vi Legendre uma vez num livro. Que a gente não vê isso nos livros de ensino médio. Eu não vejo, né, Anchieta? Não, né? não vemos. Eu jamais, eu vi isso uma vez. A gente falou Legendre, eu tô assistindo minha memória aqui, onde é que foi? E eu não, só vi uma vez, o Anchieta. Como é que o Betinho fez? O Betinho foi por pesquisa das raízes, achou as 3 raízes reais, e aí pegou as outras raízes que foram imaginárias. Pronto, e resolveu. É isso aí, perfeito. Eu fiz pelos 2 caminhos. Que legal. Mas é porque eu gosto de usar a Legendre para diferença, e sabendo que a diferença, ela não comuta, né? Então é necessário que o problema diga que está em módulo, justamente porque ela não comuta, a diferença ela é positiva ou negativa, dependendo do braço que você utiliza. Se a raiz é maior ou a raiz é menor, gera a diferença ali. Então, Glauco, quando a gente usa Legendre, eu sempre falo para eles, vai dar o d ao quadrado, que vai dar justamente mais ou menos a diferença. Que deu mais ou menos a diferença. Rapaz, amém para você, viu, Anchieta? Amém. Vamos de novo aqui. O Betinho falou que foi uma prova de nível médio. Anchieta, eu vou falar aqui, você fala por último, Anchieta. Porque eu acho que a sua experiência de prova é muito ainda maior do que a minha, apesar de eu ter um caminho bem largo disso, mas você é um cara que eu tenho muito respeito.
Galera, eu nunca acho uma prova fácil, sabe por quê? Eu fazer a prova, prestem atenção vocês no chat que me perguntaram, segura um minutinho aí, pelo seguinte, a gente fazia aqui uma coisa, eu dou aula há 33 anos, o Betinho dá aula há uns 6, 7 anos, é de uma capacidade intelectual absurda, o Anchieta já dá também 30 anos de aula aí, nós temos uma bagagem, mesmo o Betinho sendo novo, ele tem uma bagagem porque é um cara muito inteligente. E se preparou para o IME, para o ITA, os grandes concursos, que exige dele teoremas que vocês do ensino médio não têm. Mas eu nunca acho fácil, então não achei a prova fácil, porque vocês estão no estresse. Mas é uma prova que não foi difícil. Fácil não foi, mas também não foi difícil. A prova da ESA eu considero muito mais bem elaborada, com questões muito mais bonitas do que a prova da PrEP. Sem medo. As questões da ESA poderiam tirar 14 questões da PrEP e colocar na ESA e pegar 14 da ESA, da PrEP e jogar para a ESA, que daria a mesma coisa. Então não considero nenhuma prova fácil, mas vamos lá. De 20, Anchieta, vamos lá, de 20. O aluno bom, você coloca aí quantos acertos o cara bom, nós que está preparado, Anchieta. Quais que a gente, vamos lá, quais questões, Anchieta, ao seu ver, que tem uma justificativa do cara errar? Vamos lá, Anchieta, vamos fazer esse bate-bola aí. Essa do polinômio que tu citou, que fala da diferença das raízes, eu acho que é uma questão que o aluno tem um monte de trabalho, apesar que ele chega, mas tem que tomar um cuidado muito grande. Concordo. A questão que tu falou do polinômio, né? Eu acho que o cara tem que tomar cuidado. A questão do cosseno, ela é bem interessante, a questão do cosseno. Eu ia elencar uma antes de você ali ter mudado para a dificuldade da prova. Aquela da raiz quadrada, Glauco, eu sempre falava dessa questão na prova. Do módulo. Raiz quadrada de x ao quadrado menos x menos 1 ao quadrado é igual a 1. Cara, eu sempre falo isso para o meu aluno, porque é uma maneira diferente de expor módulo. Sim, e os alunos não estão acostumados com módulo dentro de raízes. Isso, para mim, é só uma maneira diferente de escrever módulo. Eu sempre falava para eles, olha, vamos escrever módulo de outro jeito. Eu sempre colocava a raiz como modelo, sabe? Para que eles pudessem ser... Isso aqui que você está colocando, ó. Raiz quadrada de f ao quadrado é módulo de f. Não é falar que é só aquela titia da 7ª série que você vai cancelar aqui. Pelo amor de Deus. Né? Não pode fazer isso, né? Essa eu coloco como uma de grau, assim, para quem não tem muita atenção, ele erra porque ele desconhece essa técnica. E, e você chamou atenção em Santa Maria, eu também chamei, o Betinho chama, ou seja, tudo bem. Se o aluno erra que não viu, mas o aluno que a gente bate na tecla, não dá para errar, né, Anchieta? Mas não dá para errar. Mas no Brasil, de uma forma em geral, muita gente vai cancelar, o famoso cancela a raiz com o quadrado e segue, né, Anchieta? E segue, e perde a questão. E perde. Uma outra, Anchieta. Uma outra. A outra, a de geometria espacial de posição, por causa do ponto lá, que tem muita gente que acha que isso aí não tem como ocorrer, mas não é um impeditivo de ter mais pontos e de ter a reta. Eu acho que é um momento de erro, de pegadinha mesmo, sabe? Que o aluno para e tenta entender o que está acontecendo. Tá? E a de hipérbole, porque muita gente não sabe, de repente, chegar nas retas a partir das informações que ele deu. Eu acredito que alguns alunos erram hipérbole por desconhecimento, tá? Mas porque não chega lá. Tem muito concurseiro que não chega na hipérbole e nem acredita que caia. Então, normalmente, eles perdem esse tipo de questão por falta disso, de conhecimento. Agora, não é difícil. Aluno nosso tem justificativa para a raiz, Anchieta? Não, de forma nenhuma. Eu não aceito, não aceito. A aluna que me entregou essa prova hoje para correção, ela acertou 17 graus. Coisa boa! Então, quando tu me pergunta assim, uma quantidade boa para um aluno bom, 17 questões. Assim, maravilha. Mínimo, né? Para mais. Tá? Anchieta, mais de atenção. Ao meu ver, o que eu falo? Essa de conjunto que você fez, Anchieta, eu li isso como uma questão difícil, porque para mim, eu me enrolaria na questão. Então, eu ainda listaria essa de conjunto, Anchieta, que você brilhantemente resolveu. Então, vamos lá. Vamos colocar aí que nós temos 5 questões, talvez, que o aluno poderia cometer erros. Mas, por exemplo, eu tenho um aluno aqui de Goiânia que já me entregou o gabarito, ele fechou.
Ele me mandou aqui, eu bati as 20. Um aluno aqui que me chamou aqui agora também, ó, na correção. Olha que legal, quer ver? Só um minutinho aqui, ó. Aqui, ó, um aluno que me mandou aqui, bateu 18 de 20 de matemática, 18. Então, a gente fica feliz de ver o aluno que foi preparado, né, Anchieta? Então, assim, eu acho que a prova não foi fácil de jeito, mas difícil não foi. E por final, Anchieta, você com toda a tua experiência, então, repete aí para quem está aqui com a gente, como é que você classifica essa prova, então, Anchieta? Eu classifico ela como média, mas como sempre com respeito, né, Glauco? Porque como tu diz, nós estamos tranquilos e preparados para isso. Então, nós somos os técnicos, né? Perfeito. Então, de certa maneira, a gente tem uma percepção de analítica da coisa. O aluno, normalmente, a gente prepara ele para ser analítico também, aquele aluno que lê a questão, mas não fica preso à questão em si, ele tenta ver outras abordagens. Então, eu considero ela fácil com essas observações que tu colocou em cima de umas 5 questões que tendem a gerar dúvida no aluno bom. Beleza, mas nenhuma questão passiva de uma discussão. Não, a prova toda redondinha, né, Anchieta? Eu achei. Ótimo. E, Betinho, assim, a gente que viu a prova de Química, Física, né? Vamos dar... O que eu falo da prova, da parte de exatas do concurso, né? Anchieta, eu acho que exatas veio bacana dentro de um padrão que a gente percebe, que a PrEP precisa manter, eu acho, um padrão sempre alto. Eu acho que pode até trazer um padrão mais alto para os alunos, porque os bons alunos estarão sempre bem classificados. Ah, mas eu não fui tão bem na matemática, eu tirei 15, mas eu sou um bom aluno. Os outros tiraram 10, tiraram 7. Sim. Então, para o bom aluno, né, Anchieta, a prova sempre vai estar sempre nas cabeças. Essa é a grande verdade, né? Então, galera, o que eu acho é o seguinte, que a prova, pelo menos de exatas, tirando a de Química, que eu vejo que tem uma questão para ser anulada, Anchieta, eu acho que foi uma prova dentro de um padrão bacana. Concordo que a matemática da ESA foi muito mais elegante, mas muito, muito mais elegante que a prova da SpaceX. Mas, assim, bem-vindo à realidade do concurso federal, né? Ou você estuda ou você não vai passar. Não tem jeito, né?